Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu estarei dando continuidade à minha exposição nos Atos dos Apóstolos. Capítulo 13 será o capítulo da minha meditação. Interessante que neste capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos começa uma outra fase da igreja, vamos dizer assim. Vocês podem ver que do capítulo 1 até o capítulo 12, toda a atenção de Lucas é voltada para Jerusalém e os seus arredores. Então vocês podem ver que a narrativa ela estava ali em Jerusalém, região da Judéia, região da Samaria, da Galileia, Cesareia, Jope, próximo ali aos territórios de Israel. A partir do capítulo 13, praticamente nós estamos aí na metade do livro. O livro tem 28 capítulos, então praticamente nós estamos quase na metade. E a partir de agora, do capítulo 13, toda a atenção de Lucas na sua narrativa é voltada para uma cidade, Antioquia da Síria. Pela narrativa de Lucas, parece que o QG da igreja agora, ela se volta para esta cidade. Pode ver que as viagens missionárias feitas por Paulo começa a partir desta cidade. Então, o ponto de partida para que Paulo fosse para outros lugares, tanto na Ásia Menor como Macedônia, região da Acaia, o ponto de partida era a cidade de Antioquia da Síria. É o que nós vamos meditar hoje. E interessante que o capítulo 13 já começa com a primeira viagem missionária. E antes de entrarmos propriamente dito na primeira viagem missionária de Paulo, dois versículos deste capítulo, Lucas ele narra a respeito do que estava acontecendo dentro da igreja, quem eram as pessoas que estavam ali dentro da igreja. E ele começa assim: havia na igreja de Antioquia da Síria, está a uns 400 quilômetros acima de Jerusalém, aproximadamente, profetas e mestres. Então, Lucas ele é enfático dizer que na cidade de Antioquia existiam o quê? Profetas e mestres. E ele começa a informar o nome deles: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Todos estes homens aí, que os seus nomes foram citados por Lucas, eles eram profetas e mestres na palavra de Deus. Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, que era um colasso de Herodes. Vamos ver o que significa a palavra colasso. Colasso era um companheiro de infância e juventude de alguém. É alguém muito íntimo, muito conhecido. Então, esse Manaém aqui, ele era conhecido de Herodes. Herodes, ele era um tetrarca, que ele reinava sobre 3 regiões. Este Herodes aqui, ele pode ver que está aí na tela. Herodes era o nome de uma família real que se distinguiu entre os judeus no tempo de Cristo, dos apóstolos. Herodes o Grande era filho de Antípatre da Idumeia, nomeado rei da Judéia em 40 a.C., pelo Senado romano, pela sugestão de Antônio e com consentimento de Otaviano. Ele finalmente superou
a grande oposição que o país levantou contra ele e tomou posse do reino em 37 a.C. E depois da batalha de Actil, ele foi confirmado por Otaviano, de quem gozava favor. Era corajoso e habilidoso na guerra, instruído e sagaz, mas também extremamente desconfiado e cruel. Por isso, ele destruiu a família real inteira dos Asmoneanos, mandou matar muitos dos judeus que se opuseram ao seu governo e prosseguiu matando até a sua cara e amada esposa Mariane, da linhagem dos Asmoneanos, e os 2 filhos que teve com ela. Por esses atos de matança, especialmente pelo seu amor e imitação dos costumes e instituições romanas e pelas pesadas taxas impostas sobre os seus súditos, ele tanto se indispôs contra os judeus que não conseguiu recuperar o favor deles, nem através de sua esplêndida restauração do templo e outros atos de munificência. Ele morreu aos 70 anos, no 37º ano de seu reinado, 4 anos antes da era dionisiana. João o Batista e Cristo nasceram durante os últimos anos de seu reinado. Mateus narra que ele ordenou que todos os meninos abaixo de 2 anos em Belém fossem mortos. Então, Herodes, na verdade, era uma dinastia de reis que subiam ao trono ali daquela região de Israel. Pode ver que esse Herodes aí é cognominado Antipas, era filho de Herodes o Grande, esse que é citado aí na primeira viagem missionária, quando Lucas ele cita que Manaém era colasso de Herodes, era justamente desse Herodes aqui, que era cognominado Antipas, era filho de Herodes o Grande, o qual eu já falei a história dele. E Maltace é uma mulher samaritana. Depois da morte de seu pai, ele foi nomeado pelos romanos tetrarca da Galileia e Pérea. Sua primeira esposa foi a filha de Aretas, rei da Arábia, mas ele subsequentemente a repudiou e tomou para si Herodias, a esposa de seu irmão Herodes Filipe. E por isso Aretas, seu sogro, fez guerra contra ele e o venceu. Herodes aprisionou João o Batista, porque João tinha repreendido por esta relação ilícita. Mais tarde, instigado por Herodias, ordenou que ele fosse decapitado. Também induzido por ela, foi a Roma para obter do imperador o título de rei, mas por causa das acusações feitas contra ele, por Herodes Agripa I, Calígula o baniu em 39 depois de Cristo. Então, prossegue o texto aí, mas só para nós termos a noção de que esse Herodes aqui era Herodes Antipas, o tetrarca ali da região de Israel. E, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Interessante aqui, a igreja primitiva, ela agia sob a direção do Espírito Santo de Deus. Eles não faziam nada sem a direção do Espírito Santo. Então, pode servindo ao Senhor. E a palavra aí grega é leiturgel. Leiturgel é servir ao Estado às próprias custas. Esses homens que os seus nomes foram citados aqui, eles serviam ao Senhor Jesus sem receber nem um centavo da obra de Deus. Eles serviam a Deus por amor. Não sei de onde vinha os recursos para os manterem vivos, mas o Senhor cuidava deles. A palavra grega diz, aquele que serve alguém às custas de si mesmo. Então, pelos seus próprios recursos, eles serviam ao Senhor. E jejuando, aí sim, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo é que deu as coordenadas. E o Espírito Santo diz, separai-me agora a Barnabé e a Saulo
para uma obra que eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e colocaram as mãos sobre estes 2 homens e os despediram. Interessante que Lucas, ele não fala nada a respeito dos demais homens, como Simeão, Níger, que é negro. A palavra Níger é negro, pode ver que o significado é preto, por sobrenome Simeão. Então, Simeão, o negro, não sei se era a cor da sua pele, mas era um homem de Deus que foi chamado também como profeta e mestre. Isso no início da igreja primitiva. Deus não faz acepção de pessoas, ele não tem discriminação com relação à raça ou cor. Para Deus, todos nós somos iguais. Diante da sua presença, nós somos iguais. Não importa a classe social, não importa a condição financeira, não importa a cor da pele. Nós, diante do Deus eterno, somos todos iguais, somos amados por Ele. Por isso Ele chama qualquer um para a sua obra, desde que essa pessoa esteja disposta a servi-lo com amor e por amor. E agora separaram a Barnabé e Paulo. Lucas não cita mais nada a respeito dos demais, que os seus nomes foram citados no versículo 1. E estes homens agora, eles partem aí, já no versículo 4, eles partem para a primeira viagem missionária. Primeira viagem missionária. Eu tenho um mapa aqui, vou abri-lo. Aqui está a primeira viagem missionária. Podem ver que eles, aqui onde a mãozinha está no mapa, é a cidade de Antioquia da Síria. Aqui está a região da Síria. Aqui está outra Antioquia, que é a Antioquia da Pisídia, está embaixo aqui Pisídia. E as demais cidades que compõem a Ásia Menor. Aí tinha aqui Cilícia, Panfilha, Lícia, Lídia, Frígia, Ásia, Bitínia, Ponto, Galácia, Capadócia e outras, Macedônia, região aqui da Acaia, que está na península do Peloponeso, e outras cidades. Então, Saulo e Barnabé, eles partiram aqui da cidade de Antioquia, navegaram até a ilha de Chipre. Primeiro eles passaram em Salamina, depois eles navegaram ao redor da ilha e foram, ou a pé, não sabemos se eles navegaram ou foram a pé pelo interior da ilha até a cidade de Pafos. Da cidade de Pafos, eles foram até a Antioquia agora da Pisídia. Da Antioquia da Pisídia, eles foram até a cidade de Icônio. De Icônio, eles foram a Listra, Derbe, voltaram pelo mesmo caminho, passaram novamente em Antioquia da Pisídia, depois eles chegaram em Perge, e de Perge eles voltaram novamente para a cidade de Antioquia da Síria. Esta foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé. E vamos ver o que aconteceu nesta primeira viagem missionária. Não vai ser possível meditar nela toda, porque são vários versículos que narram a primeira viagem missionária de Paulo. Creio que será necessário vários vídeos para que eu possa explicar a respeito da primeira viagem de Paulo. Mas vamos então para o primeiro caso aí, que é Elimas, o mágico. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Veja aí que Paulo e Barnabé, eles foram enviados pelo Espírito Santo. A obra de Deus, ela tem que ser feita desta maneira. O Espírito Santo é que tem que estar coordenando os seus servos, porque quando ele capacita e quando ele envia, com certeza a obra de Deus vai prosperar. Se as pessoas tomarem decisões precipitadas, sem consultar o Senhor, com certeza a obra de Deus será um fracasso. Mas quando o Espírito Santo está guiando, está direcionando, com certeza a obra de Deus vai prosperar, porque é o próprio Senhor que está agindo. Então, enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia e dali navegaram para onde? Para Chipre, que é uma ilha ali no mar Mediterrâneo.
chegados a Salamina, que é uma cidade que está ali na ilha de Chipre, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Interessante que no início do ministério de Paulo, com relação às suas viagens missionárias, ele priorizava a pregação do evangelho nas sinagogas judaicas. Eu creio que devido à nacionalidade de Paulo, a origem de Paulo, ele era um judeu, ele era um rabino, ele era um fariseu, ele era da tribo de Benjamim. Então, um homem de raiz judaica, ele dava prioridade em anunciar o evangelho do Senhor Jesus na sinagoga dos judeus. Então, primeira coisa, quando ele chegou em Salamina, ali na ilha de Chipre, ele anunciou o evangelho do Senhor Jesus nas sinagogas dos judeus. Tinham também João como auxiliar. Então, além, pode ver que cita primeiro aí, nos versículos que antecederam a este que eu estou lendo, que Saulo e Barnabé, ou Paulo e Barnabé, que foram enviados. Mas diz aqui que também que foi com eles um cidadão chamado João, e esse aqui era João Marcos. João Marcos, ele foi como um auxiliar. Auxiliando quem? Paulo e Barnabé. Havendo atravessado toda a ilha, então provavelmente eles atravessaram a ilha a pé, até Pafos. Pafos está no outro extremo da ilha de Chipre. Encontraram certo judeu. E outra coisa, esse judeu, ele era o quê? Mágico. Ele fazia mágicas. Falso profeta, de nome Bar-Jesus. Então, esse homem, ele era um judeu que habitava na cidade de Pafos. Ele era um falso profeta, porque ele enganava os demais, e o nome dele é Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Nesta ilha tinha o quê? Um procônsul. O que é o procônsul? O imperador Augusto, César Augusto, ele dividiu as províncias romanas em senatoriais e imperiais. As senatoriais eram governadas o quê? Pelos procônsules, as imperiais pelos embaixadores do imperador, algumas vezes chamados de propaetores. Então, na verdade, esse Sérgio Paulo aqui, ele era o governador da ilha de Chipre. O procônsul era um governador, igual já li, que eram as províncias senatoriais. E esse homem governava este lugar. E ainda diz Lucas que ele era um homem inteligente. Homem inteligente. Este, tendo chamado, este quem? O Sérgio Paulo, ele chamou a Barnabé e a Saulo e diligenciava para ouvir a palavra de Deus. O que significa a palavra diligenciar? Ele desejava, ele procurava, ele anelava, ele desejava o quê? Ouvir a palavra de Deus. Quando esse homem, esse procônsul romano, ele chama Barnabé e Paulo, é porque dentro do seu coração já tinha o quê? Um desejo de ouvir a palavra de Deus. Quando Paulo e Barnabé chegam neste lugar, almas estavam sedentas, querendo ouvir a respeito do evangelho do Senhor Jesus. Mas tinha um problema. Veja aí o versículo 8. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico. Elimas aqui é o mesmo lá de cima, que é Bar-Jesus, um certo profeta. Então, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Então, pode ver que lá na parte de cima, no versículo 6, Lucas, ele chama este mágico de Bar-Jesus, e embaixo ele chama ele de Elimas, o mágico, e explica por que o seu nome é Elimas, porque assim se interpreta o seu nome. Pode ver que é o nome árabe desse mago judeu, ou o mágico Bar-Jesus.
que esse homem estava fazendo? Esse mágico. Ele estava procurando, finalzinho do versículo 8, procurando afastar da fé o procônsul. Ele estava querendo tirar o foco da pessoa de Sérgio Paulo. Ele estava atraindo a atenção de Sérgio Paulo, no intuito de afastar Sérgio Paulo, este homem sedento da palavra de Deus, da fé. Todavia, olha aí o 9, todavia também chamado Paulo, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Interessante aqui que os dizeres de Paulo são fortes. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então veja que Paulo ele chama este Bar Jesus, esse judeu aí mágico, esse enganador, esse falso profeta de filho do diabo. Por quê? Porque as obras que este homem estava fazendo era o que? A obra do diabo. É o que? Enganar, tirar a atenção do procônsul Sérgio Paulo, a fim de afastar o procônsul que? Dos caminhos da fé. Então, olha, você é filho do diabo. Diabo é o quê? A palavra diabo é diabolos, enganador, caluniador, malicioso. E ele estava fazendo a mesma coisa. Estava o quê? Tentando o quê? Enganar a pessoa de quem? Do procônsul Sérgio Paulo. Ele disse que ele estava tentando enganar com toda a malícia. Ele estava usando o quê? De malícia. A malícia é um ato leviano, agindo com leviandade, com astúcia, no intuito de que, agindo dessa forma, ele tire a pessoa do seu foco verdadeiro. E, versículo 11, pois agora estás aí, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Veja que este fato não foi definitivo. Isso que aconteceu na vida do Elimas, o mágico, não foi algo definitivo. Ele não ficou cego para o resto da sua vida. Pode ver que Paulo, ele diz o seguinte, que a mão do Senhor vai estar sobre ele e que ele ficaria cego, não vendo a luz do sol por algum tempo. Talvez tempo suficiente para que Paulo ensinasse ao Sérgio Paulo a respeito do Evangelho do Senhor Jesus, a fim de instruí-lo nos caminhos da fé. E após isso, esse homem poderia voltar e até mesmo ele, o Elimas, converter também ao Evangelho do Senhor Jesus e parar de enganar as pessoas como ele estava fazendo. Diz aí, depois do ponto, no mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, no mesmo instante, aquele homem ficou completamente cego, a ponto de que para que ele se locomovesse era necessário a ajuda de alguém. Quando, versículo 12, então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, quando o procônsul, que já estava com seu coração inclinado para as coisas do Senhor Jesus, ele já estava crendo na palavra, porque o seu coração estava anelante, desejava ouvir a mensagem do Evangelho. E quando ele vê isso acontecendo na vida daquele homem, com certeza muitas pessoas conheciam esse Elimas, esse mágico. Diz aí que ele era um falso profeta. Falso profeta porque ele se passava por um homem de Deus, mas na verdade ele era um filho do diabo. Ele fazia as coisas que o diabo deseja que as pessoas façam e enganavam as pessoas.
e com as suas artes mágicas, se dizendo que era um profeta de Deus, ele enganava. E provavelmente ele era conhecido ali naquela região da ilha. E quando o procônsul Sérgio Paulo, que já estava sedento em ouvir a mensagem do Evangelho, Paulo estava pregando para ele, anunciando o Evangelho do Senhor para ele, vê isso tudo, ele creu e maravilhado, ele chegou com realmente esse Evangelho que este homem, Paulo, está pregando é o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Então, olha, então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina. Ou doutrina é ensino, os ensinos do Senhor Jesus. Então, esta viagem, o início dessa viagem, primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, pode ver que já começou o quê? A render os primeiros frutos. Imagine só, o governador da ilha de Chipre, convertido ao Evangelho, isso seria notório em toda a ilha. Todos comentariam entre si, olha, você sabe o que aconteceu? Sérgio Paulo, governador da ilha de Chipre, agora é um cristão. Ele se converteu ao cristianismo. Quantas almas não se renderiam após a conversão do procônsul Sérgio Paulo? Então Deus começou agindo ali de uma forma maravilhosa. Mas, no próximo vídeo, eu darei continuidade, não vai ser possível, senão vai ficar muito extenso, quando Paulo, juntamente com Barnabé, ele vai para a Antioquia da Psídia, que está aí a partir do versículo 13. Então, somente no próximo vídeo é que eu darei continuidade nesta exposição. E antes de encerrar, quero somente chamar a atenção. Quando a obra de Deus começa em um determinado lugar, o inimigo se levanta com a mesma intensidade, querendo impedir o avanço da obra do Senhor. Mas, quando Deus está agindo, ninguém pode segurar a palavra do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo.